Olá, tudo bem? Espero realmente que sim. O tema dessa aula é como melhorar a produtividade de equipes técnicas, tá? Uma aula muito importante. Pessoal, em termos simples, produtividade é a relação entre resultados obtidos e o tempo ou custo havido para obter, tá? Obtê-la, esse resultado. Pode ser considerado também como resultado da combinação dos fatores, a eficácia e a eficiência, ou seja, a produtividade é eficácia versus eficiência. A eficácia espelha a preocupação com resultados independentes nos meios aplicados. A eficiência, por outro lado, pessoal, representa a mensuração da tarefa em função do custo ou tempo. O produto desse resulta num índice de produtividade. Pessoal, dá uma olhada nessa figura. Tá? Ela ilustra esse conceito de eficiência e eficácia, tá? De bicicleta chega-se mais rápido do que a pé, é eficaz. Mas se chover de carro, as pessoas estarão protegidas da chuva, tá? Isso é eficiência. Pessoal, agora vamos analisar sobre dois desafios: aumentar e medir a produtividade, tá? Esses dois desafios são assim distintos. O primeiro envolve a aplicação de técnicas que levarão a empresa a produzir mais com menos custo. O segundo engloba a mensuração de resultados obtidos em relação a objetivos projetados. Pessoal, cabe lembrar, no entanto, pessoal, que a simples medição dos resultados, apesar de fornecer um referencial válido para verificar as tendências, nada ou pouco contribui para estimular a melhor produtividade, tá? A questão da estimulação. Uma pergunta importante que vem sobre a produtividade da equipe é: qual será então a chave para aumentar a produtividade de equipes de profissionais que trabalham na atividade de natureza técnica? Qual que é essa chave? Será que é a utilização de novas tecnologias de planejamento e controle? Ou aplicação de índices de produtividade? Mudança na estrutura organizacional? Será que é a questão da motivação da equipe? O uso de técnicas ou de treinamento? Pessoal, peço que prestem bastante atenção. Vamos analisar uma fórmula para responder essa pergunta: como aumentar a produtividade de equipes técnicas? Como que vamos aumentar? Vamos lá? São três importantes questões. A primeira é fixar objetivos claros e adequados. Para se chegar a um determinado objetivo, é preciso assim delineá-lo com clareza dentro da estratégia empresarial. O objetivo do trabalho da equipe técnica deve ser claramente fixado, assim dentro e bem definido, tá? A segunda questão é comunicar esses objetivos com eficácia. Então, o processo de comunicação deve ser tal que garanta o perfeito recebimento da mensagem, usando os recursos que forem necessários. Então, pode ser escritos, visuais, interpessoais, didáticos. Tá? A outra questão, a terceira questão, é envolver aqueles que efetivamente executarão o trabalho. Tá? O engajamento da equipe se consegue através da participação dos membros do processo decisório do trabalho. Assim, por exemplo, utilizando planejamento participativo, reuniões, decisões colegiadas, treinamento, trabalhos em grupos. Tá? Pessoal, Peter Drucker ressalta que a falta de clareza na comunicação dos objetivos como a grande causa da improdutividade. E acrescenta ainda que a improdutividade do engenheiro ou do gerente é reflexo, pessoal, não daquilo que o profissional faz, mas do que deixou de fazer. Assim é necessário haver um envolvimento que seja capaz de estimular tanto a iniciativa, tanto a criatividade. Há outros aspectos que contribuem para maior ou menor produtividade. Por exemplo, a filosofia gerencial. Desde a formulação por M. Gregor, a teoria X, funcionários, de modo geral, são preguiçosos e menos inteligentes do que os chefes e necessitam de fiscalização e controle para atingir as metas de produtividade. E sua contraproposição, que é chamada teoria Y, as pessoas são inteligentes e criativas e querem ser produtivas desde que adequadamente motivadas. Tá? Vem sendo discutida a melhor forma de se trabalhar com grupos visando atingir as metas. Sim, pessoal, ao longo dos anos vem se comprovando a pouca eficácia do estilo autoritário da teoria X, especialmente quando aplicada a pessoas cujo trabalho é essencialmente cerebral. Até no caso de operário, técnicas de participativas de controle de qualidade e outras vêm sendo assim, surtindo efeitos altamente produtivos. Portanto, o estilo gerencial que valoriza as pessoas e suas opiniões, no caso a teoria Y, cria um ambiente estimulante e integrador e tenderá a aumentar a produtividade, tá? Isso é importante dizer. Outro aspecto é a organização adequada.
Para ser produtivo, pessoal, a estrutura deve ter coerência com a filosofia gerencial e as necessidades da organização. Por exemplo, a empresa com muitos projetos de natureza semelhante ou com pouca necessidade de interação entre as especialidades poderá ser bem servida com uma estrutura funcional, também conhecida como hierárquica, né? Sim. Por outro lado, pessoal, caso existam projetos com características que fogem consideravelmente das atividades normais da empresa, a força-tarefa pode ser mais indicada, pois nessa modalidade cria-se um grupo à parte para cuidar do projeto em questão. Tá? Agora, se a empresa conduz simultaneamente diversos projetos de natureza multidisciplinar, a estrutura que atende essas características de forma mais produtiva é a chamada matricial, que nós já vimos, pois ela introduz a coordenação horizontal para agilizar os diversos projetos dentro da organização. A empresa que conseguir acertar a estrutura e ao mesmo tempo fazer os necessários ajustes no clima organizacional certamente aumentará a sua produtividade. Tá? Outro aspecto importante é o uso de tecnologia adequada, a produtividade da área de engenharia. Então depende da eficaz aplicação de instrumentos de planejamento e controle. Tais instrumentos devem ser manusear dados baseados em planos de nível estratégico. A partir do nível estratégico, a operacionalização dos sistemas de planejamento e controle pode ser agilizada sensivelmente através da informatização. Pessoal, alguns instrumentos informatizados que contribuem para aumentar a produtividade das equipes técnicas principalmente, são programas para o planejamento e controle de projetos, planilhas eletrônicas, banco de dados, editores de texto, programas específicos daquele projeto. Tá? Outro aspecto muito importante é o desenvolvimento profissional, fator que influencia fortemente a produtividade de equipes e o desenvolvimento das habilidades técnicas e habilidades interpessoais e gerenciais profissionais da empresa. Isso se faz através do bom exemplo, de experiência do dia a dia, através de palestras, mesas redondas, questão de seminários e cursos, tanto internos como externos. Assuntos a incluir no programa são técnicas de gestão, gestão de negociação, uso adequado da informática, administração do tempo, a técnicas de reuniões, especialização técnica e habilidades interpessoais. Pessoal, a mensuração da produtividade, como que fica a mensuração da atividade? Medir a produtividade em termos absolutos é uma tarefa impossível, pois assim, o número de índice não tem significado a não ser quando é comparado a outros indicadores, como dados referentes a trabalhos anteriores, índices locais, índices nacionais e internacionais, indicadores por setor ou produtividade dos competidores. Tá? Então a importância do índice de produtividade e o seu comportamento, quando comparado com o referencial, seja ele de natureza histórica, por setor, ou área geográfica, ou relação, talvez a empresas concorrentes. Tá? Então quando se trata de produtividade de trabalhos em equipes técnicas, existe uma série de índices que podem ser usados. Então, no entanto, pessoal, é questionável se esses realmente medem produtividade no seu sentido mais amplo, ou simplesmente a eficiência de determinada operação com base em premissas bem fixadas. Então, pessoal, vamos ver alguns exemplos de índices utilizados em várias áreas, só como exemplo, tá? Os genericamente aplicáveis, onde temos prazo real versus o programado, tá? Também existe a possibilidade de custo versus o orçado, quantidade de produtos feitos por funcionário. Também temos a engenharia de projetos, onde é analisada a produtividade através, pessoal, de, por exemplo, homem versus design, né, do projeto, documentos gerado versus tempo, documentos gerado versus pessoas, custo projeto versus custo do empreendimento. Também tem um índice da tecnologia da informação. É possível também ter esse índice. Por exemplo, a estimativa de Putman, tá? que é uma estimativa, a estimativa COCOMO, que é Constructive Cost Model, a análise de pontos por função, pontos de particularidade, CMM, né? O que é o Capability Maturity Model, também o CMM também é possível utilizar essa técnica. É possível medir através da construção de obras, montagem, ou seja, por exemplo, metro quadrado por construção, por número de homens. Custo por metro quadrado de construção. Eu posso ter também mão de obra aplicado versus programada, materiais aplicados versus programados, encargos sociais aplicados versus os programados. Também a questão do custo e unidade de serviço, né? O custo e a unidade de serviço.
Com relação também à manutenção, podemos medir através do número de paradas não previstas por período, por custo de manutenção versus custo de produção, o tempo médio de parada por equipamento, é possível também tempo de atendimento a pedidos de manutenção corretiva. Com relação à produção, pessoal, existe a possibilidade assim, de quilogramas, né, ou litros por homem-hora de produção, economia introduzida através da metodologia mais apurada, a possibilidade também de usar o Kanban para fazer essa medição. Pessoal, acabei de passar para vocês assim, alguns exemplos, claro, depende do tipo do projeto, você medir a produtividade. Agora nós vamos ver alguns fatores, assim, exemplos que causam a baixa produtividade, tá? Alguns exemplos. Primeira questão, a falta de tempo. O tempo falta por dois motivos, pessoal. Por mau dimensionamento, ou seja, a imprecisão dos cálculos e expectativas, e pela má aplicação no tempo da execução dos trabalhos. Pessoal, nos dois casos, cabe ao especialista aprimorar suas habilidades, tanto para fazer previsões realistas, lembrando de incluir provisões de contingência, que é importante, quanto no que se refere à prática da boa administração do seu próprio tempo, tá? Esses dois fatores. Outra questão é a falta de informação. A era da explosão tecnológica dificulta o acompanhamento por parte do especialista quanto à evolução dos equipamentos, materiais e sistemas. A massa de informação é enorme e a velocidade com que cada informação ganha ou perde relevância é muito acentuada. Então, bons sistemas de informação acoplados a processos de questionamento através de consultores externos ou de um grupo de engenharia de valores são fundamentais para complementar as informações da equipe que dispõe. Outra questão é a falta de ideias. Quanto à falta de ideias, pessoal, a causa é a escassez, por exemplo, de escassez de massa cinzenta por parte dos membros da equipe, ou mais comumente é devido a um ambiente pouco criativo que envolve o grupo. Se falta, assim, por exemplo, cérebros, deve se tratar de recrutar e integrar elementos mais qualificados para a equipe. Agora, se for um ambiente que precisa ser estimulado, pode-se aproveitar técnicas do tipo brainstorming, trocas de experiências e ideias com outras equipes, a introdução de especialistas externos para estimular maior a quantidade e a qualidade das ideias. Quarta questão, pessoal. Premissas erradas. Um dos pecados mais graves em atividades técnicas, como a informática, por exemplo, ou engenharia, química, é se partir da premissa errada. Quando isso acontece, outras opções são descartadas sem serem testadas adequadamente, levando o trabalho em questão a um resultado de baixo ideal. Eis os exemplos reais. Uma empresa metalúrgica iniciou a fabricação de determinada peça de aço forjado, por exemplo, partindo do pressuposto de que a peça, se fosse fundida, não atenderia às especificações quanto à resistência. Após 10 anos, a premissa foi questionada e ficou aprovada que havia um processo de fundição que garantiria o atendimento da especificação e, ao mesmo tempo, ia proporcionar uma economia de 80% em cada peça. Outro exemplo foi a escolha de um fornecedor de software de administração de recursos humanos por uma empresa, que depois verificou que o mesmo era mais adequado para países de legislação livre do que seu caso, onde particularidades locais tornaram o uso do mesmo muito mais caro, pessoal. Então são dois exemplos reais. Quinta questão, hábitos. Todo ser humano possui hábitos. Em atividades de natureza técnica, certos hábitos podem ser de grande valia, na medida que em tais práticas contribuem para desenvolver os trabalhos mais produtivos, boas metodologias, por exemplo. O hábito certamente contribui para aumentar a produtividade. Agora, outros hábitos, no entanto, pessoal, tomam a forma de vícios e desviam a atenção do técnico das soluções alternativas. Então, o especialista em concreto, por exemplo, armado, por exemplo, assim que elimina opções de aço estrutural simplesmente porque está mais habituado a projetar estruturas em concreto, ou o programador de informática que usa versões desatualizadas de programas para se sentir mais seguro e a utilizá-las, tá? Então são vícios, são hábitos que atrapalham. Outra questão é a atitude, tá? Assim, não conseguimos melhorar nosso resultado, eles não nos deixam. Eles, ou seja, a diretoria, o cliente, o país, enfim, os outros. Contrastando com essa posição, há uma turma que diz, vamos estudar as possíveis formas de melhorar nossa produtividade, incluindo pesquisas em livros, cursos externos, reciclagem, intercâmbio. É um fato comprovado, quem acha que não consegue fazer determinada coisa, realmente não fará. Olha só, quem acha que não consegue fazer alguma coisa, realmente não fará. Por outro lado, aqueles que acreditam que certa meta
é possível, tem boas possibilidades de atingi-la, desde que sejam bem aplicados os instrumentos de planejamento, organização, direção e controle às atividades em questão. Então, há outros fatores que podem diminuir a produtividade, como a política dentro e fora do projeto, medidas econômicas tomadas inesperadamente pelo governo e acontecimento assim de força maior. Pessoal, para concluir essa importante aula, temos a pergunta, então, assim, uma pergunta importante. Como então melhorar a produtividade de equipes técnicas? A solução se assemelha à montagem de um quebra-cabeça. As soluções, bem como as peças de quebra-cabeça, são muitas. E nos dois casos, pessoal, soluções e peças precisam ser localizadas e colocadas no lugar certo. Pessoal, então o trinômio objetivos, comunicação, participação, tá? Deve formar a base do programa de produtividade. Em cima dessa base deve-se colocar uma filosofia gerencial que valoriza as pessoas, uma estrutura organizacional adequada, tecnologia atualizada e um programa de treinamento visando o desenvolvimento profissional. Essas peças, se corretamente posicionadas, farão o resultado da combinação da eficácia com a eficiência ser real e certamente aumentarão a produtividade dos projetos. Pessoal, importante, sucesso a todos, tudo de bom e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima!